Recebendo mais uma vez o amigo vereador Dilemário Alencar, ele que é também presidente do Diretório Estadual do PROS. Seja bem-vindo comigo, vereador Dilemário, mais uma vez aqui. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui com você, Agnelli, conversando com sua grande audiência. Sem dúvida nenhuma, o senhor é tido como um dos vereadores, eu poderia dizer, mais atuantes e mais polêmicos também hoje na Casa de Leis do município. E nos últimos dias, o senhor e o vereador Velaton do PV se tornaram verdadeiros protagonistas diante de uma situação, primeira de CPI, depois de uma suplementação, de uma verba suplementar para a Casa de Leis. Eu já quero começar perguntando ao senhor, vereador Dilemário, com relação exatamente a esta questão da verba suplementar. Por conta do não repasse da prefeitura de um valor de 6,7 milhões de reais para a Câmara Municipal, valor este que o presidente Justino Malheiros diz ser legal e de fato houve uma demissão em massa de mais de 400 servidores comissionados. E o senhor e o vereador Velaton são, segundo o que se ouviu aqui já do vereador Renivaldo Nascimento e do próprio vereador Justino Malheiros, os grandes responsáveis por isso. Bom, quero dar uma boa tarde a todos cuiabanos, mato-grossenses e dizer que é importante a gente estar discutindo essa questão, porque em verdade é preciso dizer que o presidente da Câmara, o vereador Justino Malheiros, vem discutindo a possibilidade dessa suplementação desde março deste ano com o prefeito Emanuel Pinheiro. De forma que isto só veio ocorrer depois que 7 vereadores assinaram a CPI, a maioria optaram por não assinar, e em seguida o prefeito Emanuel Pinheiro, depois do vídeo onde apareceu o prefeito, em uma atitude suspeita, caindo dinheiro dos bolsos do paletó do prefeito, o prefeito fez essa suplementação via um decreto, 2 dias depois de não ter a Câmara aprovado uma CPI para investigar essa conduta do prefeito. Muito bem, só que esse decreto que o prefeito fez, ele retirou dinheiro de áreas essenciais, importantes, como da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, obras para pavimentação de asfalto, de forma que foi julgado ilegal esse decreto do prefeito por parte do Judiciário e também do Tribunal de Contas. Pegou muito mal o prefeito fazer essa suplementação depois de uma CPI que não aconteceu para investigar as ações ali, aquela imagem do vídeo que foi divulgado nacionalmente. Mas essa decisão já não havia sido tomada, porque eu me lembro que conversei com o vice-presidente da Casa de Leis do município na semana passada, onde ele disse que essa discussão já tinha sido avançada desde março, como o senhor falou, e que no mês de junho ou julho isso já seria repassado para a Casa de Leis. E em virtude do que aconteceu, do citado aí pelo senhor com relação à questão do vídeo, acabou que isso se tornou possível só depois, obviamente, do embaraço criado em torno desse assunto. Muito bem, então veja só, essa suplementação que já foi feita por outros prefeitos, como Mauro Mendes, outros prefeitos, não aconteceu por culpa exclusiva do prefeito Emanuel Pinheiro, que fez uma maior lambança. Ele não fez um decreto legal, foi ilegal. E se hoje houve as 460 demissões, na opinião do vereador Dilemário, é culpa exclusiva do prefeito Emanuel Pinheiro. O pecado, esse pecado, quem está pagando é os funcionários que foram demitidos. E agora também, por essa confusão toda, eu percebo, Agnelli, que a população está se colocando contra. Eu andei muito esse feriado nos bairros de Cuiabá e a população indagando por que esse recurso, de forma que, como você disse, era legal, mas hoje se tornou um grande ponto de interrogação na cabeça da população de Cuiabá. O fato é que foi demitida essas pessoas, as pessoas, a grande maioria, está pagando esse pecado pelo prefeito ter feito um edital, um decreto ilegal, e agora está judicializado. Quem vai dar uma resposta, se vai fazer essa suplementação ou não para a Câmara Municipal, é o Judiciário e também o Tribunal de Contas. A Câmara perde muito com isso, vereador?
Olha, eu quero lamentar, porque foram demitidos 460 pais de famílias, né? Lamentável, mas volto a dizer, o presidente Justino vinha conversando há muito tempo com o prefeito Emanuel Pinheiro, criou toda essa confusão e hoje a população se coloca contra O senhor esse vê, repasse. esse repasse, essa suplementação, ela é legal, vereador? Olha, pelo que está colocado, né, Sim. pelo que nós discutimos, porque quando foi feita a LOA 2017, aportou 42 milhões para o duodécimo da Câmara, sendo que já em 2016 esse duodécimo era 46 milhões. Então, se você for fazer o cálculo de forma técnica de até 4,5% em relação aos valores da receita corrente líquida do exercício anterior, a Câmara teria esse direito. Agora virou toda essa confusão, a população está contra, está judicializada e agora quem vai responder é o próprio judiciário, se pode passar ou não para a Câmara Municipal. E ademais, veja só, diante disso, porque 7 vereadores assinaram a CPI para investigar essa atitude suspeita do prefeito que apareceu no vídeo, está se falando até em cassação de vereador, né? Como o boato aí, notícias de que pode ser cassado o vereador Velaton, que eu acho um absurdo, porque o vereador Velaton, na verdade, ele usou sua prerrogativa de vereador e, através de seu advogado, fez uma petição pedindo o afastamento do prefeito com base no princípio da moralidade, tá certo? E também arguiu esse decreto que é ilegal porque tirava recursos de área essencial, como eu já disse aqui. E a justiça confirmou. Então eu não vejo nenhum motivo para uma possível cassação do vereador Velaton. Vou adiantar ainda mais. Se ocorrer esse equívoco, eu tenho certeza que no outro dia o Poder Judiciário anula essa possível cassação do vereador Velaton. Então eu quero aqui dizer que o vereador Dilemário não assina nenhum pedido de vereador para cassar o vereador Velaton. Vereador Dilemário, aproveitando o gancho, daqui a pouco eu quero entrar um pouco mais nessa questão da CPI, inclusive da viagem dos vereadores a Brasília, junto ao Supremo Tribunal Federal, enfim. Mas voltando ainda nessa questão da suplementação orçamentária, eu me lembro que no começo do ano, agora de 2017, houve uma grande mobilização de todos os vereadores da Casa de Leis, foram unânimes, né? Quando detectaram, obviamente, que houve um incremento no orçamento, no recebimento do município e de que esta sobra, que equivale aí a 4,5% em cima do orçamento do município de Cuiabá, deveria ser repassado para a Casa de Leis. E nesse período, eu me lembro também que começou-se a discussão em torno, por exemplo, da verba indenizatória, que era de R$ 9.000 e vocês foram unânimes em dizer que precisaria ser aumentada, até por conta do orçamento também que seria incrementado, e saltou de R$ 9.000 para R$ 15.000, um aumento aí de 66,5%. E junto com isso, veio também a verba de gabinete, que também teve um reajuste e passando de 35 a 40 mil reais ali em torno desses valores. Seria exatamente essa solicitação em virtude já da expectativa que se criaria ou que se criou deste suplemento orçamentário que viria? Deixe-me falar, a verba indenizatória do vereador de Cuiabá era R$ 25 mil. Sim. Certo? Houve uma decisão judicial, Sim. Caiu para R$ 9.000. A Procuradoria da Câmara recorreu ainda no exercício anterior e houve uma decisão agora intermediária para a verba indenizatória ser de R$ 15.000. Então é uma questão judicializada. Sim. Né? Não foi uma tratativa dessa atual mesa diretora, foi uma questão judicializada. E a questão da verba de gabinete não existe mais na Câmara Municipal. Não existe mais. Hoje, os vereadores podem indicar nomes para a mesa diretora, o presidente assina, e aí cada um pode indicar até de 25 a 35 mil reais em cargos. É por isso que alguns têm 12, outros têm 14, têm 15 assessores. Então, a verdade é essa. Não está em discussão em relação a essa suplementação. Essa suplementação serviria para pagar os salários e o 13º
desses 460 servidores que foram demitidos. O presidente Justino Malheiros disse que essa suplementação, ela entra dentro desse pacote de gastos da máquina pública municipal. Ele disse que sem esta verba suplementar, é impossível fazer gestão hoje da Câmara Municipal com 460 comissionados, com mais 150 servidores ativos ali da Casa de Leis. É impossível. E ele disse, vai fechar as portas da Casa de Leis se essa verba não chegar, atingindo todos os gabinetes, todos os vereadores. Olha, Aguinaldo, eu acredito que vai ter dificuldades, mas não vai chegar a fechar a Câmara. Amanhã tem sessão ordinária normalmente, tá certo? A Câmara tem 98 servidores efetivos, a presidência manteve por volta de 10 a 15 servidores comissionados e as sessões vão acontecer de forma tranquila. Eu vi, inclusive, o prefeito falando que vai recorrer à justiça da questão da suplementação. Como eu pontuei para você, quem vai decidir se a Câmara tem esse direito à suplementação ou não é o Judiciário. Mas foi criada tanta confusão por parte do Executivo que hoje a população é totalmente contra. É claro, quando a população fala 6,7 bilhões para a Câmara, seria melhor então colocar esse dinheiro, por exemplo, para a área da saúde. Foi criada tanta confusão e agora está nesse imbróglio. Essa confusão não foi criada exatamente por conta de uma CPI intitulada CPI do Paletó, que um grupo de vereadores, o senhor já citou aí, 7 vereadores, teria assinado para destituir do cargo o prefeito Emanuel Pinheiro diante de uma investigação que foge completamente do controle da Câmara Municipal, ou seja, nós estamos diante de uma investigação estadual, federal, e a Câmara Municipal quis assumir isso daí. Não seria justamente esse o motivo de todo esse imbróglio? Aguinaldo, foi muito bom você tocar nesse assunto, mas muito bom mesmo. Veja, Aguinaldo, o que a população mais cobra hoje da classe política? Se não é retidão, se não é se posicionar quando há alguma suspeita sobre algum político. Veja, a CPI, ela está aberta, já tem 7 votos. Me parece que até o final do mês, quando voltar o vereador Diego Guimarães, ele vai assinar também. Aí eu pergunto, o prefeito tem 18 vereadores na base dele. Se é ilegal essa CPI, por que o prefeito não pede para os vereadores assinarem essa CPI e no outro dia questionar ela no Judiciário? Mas é prerrogativa da Casa de Leis, nós vereador? Estamos discutindo a questão da moralidade. E outra coisa, a CPI não é para condenar o prefeito. Pelo contrário, é para dar um espaço para ele explicar. Sabe quantos dias está fazendo até hoje que o prefeito não explicou essa situação do vídeo? Mais de 40 dias. Ele foi na Câmara Municipal, sexta-feira retrasada, ele saiu correndo da imprensa, está aí nos anais da comunicação, ele saiu correndo da imprensa para não explicar aquela questão do vídeo. Sabe por que ele não explica? Porque não tem explicação. Então hoje o prefeito Emanuel Pinheiro, lamentavelmente, é um gestor sob suspeita. Essa é a grande realidade. E aí os vereadores que assinaram a CPI, tá certo? Está sofrendo ataques, está sofrendo perseguições, por ter buscado uma alternativa do prefeito vir a público e dizer por que daquela cena. Está vindo, por exemplo, agora aí, estão dizendo, a delação do ex-deputado Riva. Então você não sabe o que vai acontecer nesse país. Aliás, se esse país realmente fosse um país sério, né, o que o Sival Barbosa fez, o ex-governador, se ele fizesse 10%, aliás, 1/10 disso nos Estados Unidos, estava preso numa prisão perpétua. Se acontecesse isso com um prefeito lá dos Estados Unidos, o prefeito já teria tido renúncia, pedido renúncia. Mas nesse caso, vereador... Só para terminar, eu penso que quando eu assinei a CPI, ainda eu coloquei lá, para não tergiversar, ou seja, para não criar desculpas, eu assinaria em qualquer hipótese, porque a população, e eu sinto isso quando eu ando na rua de Cuiabá, a população cumprimenta os vereadores que assinaram a CPI. O que a população quer é uma resposta. E o prefeito não dá essa resposta. Nós fomos lá em Brasília, nós estamos fazendo a nossa parte. Nós tivemos aqui, além da CPI, nós estivemos aqui com o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Mauro Curvo. Ele nos explicou que depende para agir o Ministério Público aqui de um compartilhamento lá de Brasília. E nós fomos lá em Brasília buscar conversar com o ministro Fux. Fomos atendidos pela chefe de gabinete, a doutora Patrícia, onde ela explicou
que a preocupação número 1 do ministro Fux é com essa delação do ex-governador Sival Barbosa, que tem mais de 80 pessoas tentando conversar com o ministro Fux. Ele não vai atender ninguém do Mato Grosso para não ter nenhuma interferência, mas que ele vai dar celeridade no tempo e no juízo dele e que vai ter consequências graves para vários políticos aqui no estado do Mato Grosso. Diante de uma e eu tenho investigação... colocando, só para terminar, eu tenho colocado que não é só a questão do prefeito Emanuel Pinheiro. Tem outros tubarões na política que foram acusados, políticos grandes, ministros, senadores, deputados federais. O que nós queremos é que Mato Grosso seja passado a limpo. Agnello, você que é um homem que confia na palavra de Deus, eu sempre escuto você, ouço você aqui, assisto você aqui, pregando a palavra de Deus aqui. Nós não aguentamos, o povo não aguenta mais tantas notícias de corrupção. Não importa se é o prefeito Emanuel, se é o ministro, se é o deputado federal, tem que ser passado a limpo. Se é vereador, tem que ser passado a limpo. Então nós estamos trilhando nessa toada. Eu já vim aqui várias vezes, por exemplo, na época do ex-prefeito Mauro Mendes. Eu rompi com o ex-prefeito Mauro Mendes por questões da cidade. Questões de radar, de multa, de máfia de multa, de não fazer a licitação do transporte coletivo. Apoiei ele no primeiro turno, o Mauro Mendes, mas depois rompi porque ele não cumpriu esses compromissos. E agora vem um vídeo desse aí. Aí o vereador Dilemar ia ficar quieto, sem assinar qualquer instrumento de fiscalização. O que a população ia pensar do vereador Dilemar? O quê? Então nós estamos fazendo a nossa parte. Agora a justiça vai decidir, vai vir mais delações. E ninguém está condenando o prefeito Emanuel Pinheiro. Agora, o vereador Renivaldo Nascimento, ele tocou num ponto importante aqui, eu acho que seria esclarecedor. Há, sem dúvida nenhuma, uma insatisfação de boa parte dos vereadores da Casa de Leis, porque eles foram duramente atingidos, como que eles estivessem participando de um grande pacto e recebendo, obviamente, eu vou usar essa expressão popular e conhecida, propina para compactuar, assinar essas indicações do prefeito. E o vereador Renivaldo Nascimento deixou bem claro que isso é uma grande armação de um grupo pequeno da Casa de Leis do município, porque estão, de certa forma, acharcando o prefeito Emanuel Pinheiro. O senhor concorda com isso? Eu, sinceramente, não entendi a sua pergunta. Os 7 estão achacando o prefeito? Estão, de certa forma, pressionando o prefeito Emanuel Pinheiro. Aí é brincadeira, né? Você assina a CPI para apurar o mal feito e você está achacando. Aí, realmente, a população tem que colocar inclusive, eles citaram de processar os vereadores então, por conta disso daí. E falou, inclusive, em cassação do vereador Velaton por conta dessas acusações. Então, processe. Entre com pedido de cassação do vereador Velaton. Eu acho difícil algum vereador pedir a cassação do vereador Velaton. Acho muito difícil. Eu acho que seria um absurdo. Volto a dizer, pelo fato do Velaton ter pedido à justiça, com base no princípio da moralidade, o afastamento do prefeito Emanuel, porque ele questionou a ilegalidade do decreto de experimentação por parte do Executivo. Se tem alguma menção a vereador lá, que os vereadores questionem. Eu, particularmente, não acredito que houve nenhuma manipulação por parte dos 18 vereadores. Os 18 vereadores não assinaram porque eles acharam melhor não assinar. E nós assinamos, os 7, porque nós achamos conveniente que seja apurado. Ou seja, por aqui, por Cuiabá, ou por Brasília, ou pelo Ministério Público Estadual. É muito claro essa posição, tá certo? Então, veja só, a população é sábia. Ela é muito sábia, a população. Ela já viu o comportamento do vereador Dilemar, já é a 3ª legislatura que eu participo. E já fui reeleito. Então a população sabe a postura do vereador Dilemar. Volto a dizer, esta CPI, se ela for ilegal, então por que não autoriza o Executivo, os vereadores assinarem e no outro dia derruba a CPI? O prefeito Emanuel Pinheiro corre dessa CPI como o bicho foge da cruz. Nós vamos continuar cobrando. Aliás, essa semana nós vamos fazer mais 2 visitas ao Ministério Público, tá certo? Para perguntar como que está o andamento, porque tem outro processo aí em relação a notas frias lá na Assembleia Legislativa. Nós queremos que seja apurado em relação a todos os políticos. Por que deputado estadual vai flagrado aí em vídeo e não acontece nada com eles? Se fosse com um vereador, já tinha sido triturado o vereador. Então nós não queremos saber se é vereador, se é deputado, se é prefeito, se é senador, se é ministro. Tem que ser apurado. Essa é a nossa linha de defesa.
Conversamos nessa tarde com o vereador Dilemário Alencar, ele que também é diretor, ele que também é presidente do Diretório Estadual do PROS. Vereador, obrigado pela sua participação mais uma vez, né, pela sua coragem de estar aqui, obviamente, prestando esclarecimento para a população e tratando de um assunto tão difícil como esse, tão polêmico como esse, que envolve a Casa de Leis aqui do município. Muito obrigado, viu? Obrigado, é difícil, mas é preciso que esse tumor, esse câncer da corrupção seja apertado. A população não aguenta mais tantas notícias de corrupção. Vamos torcer que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e realmente, quem não deve não tem problema nenhum. Agora, quem deve tem que ser punido e, sobretudo, que os milhões, aliás, falam que mais de R$ 1 bilhão foi desviado na época do ex-governador Sival Barbosa. Esse dinheiro precisa ser retornado para os cofres do estado do Mato Grosso, porque certamente está faltando para a área da saúde, da educação. Veja o VLT como está, né? Então, nós vamos continuar nessa linha de sempre pautar pela legalidade e combatendo a corrupção. Obrigado pela sua participação mais uma vez.